o problema, sobre o qual ninguém fala. E se a razão pela qual você continua lutando contra o mesmo pecado, ou preso ao mesmo hábito destrutivo, não for falta de força? E se o verdadeiro problema for que você está tentando mudar a coisa errada? Pense por um instante. Todos os dias, milhões de cristãos acordam determinados a controlar o próprio comportamento. Logo pela manhã, fazem promessas a si mesmos. Hoje não vou alimentar pensamentos impuros. Não vou me preocupar com dinheiro. Não vou perder a paciência com meus filhos. Seja como for, desta vez não vou cair no mesmo pecado. Mas existe algo muito interessante nisso. Jesus nunca ensinou seus discípulos a concentrarem seus esforços apenas em controlar os frutos. Ele nunca apresentou uma lista de regras ou um plano de 10 passos para mudar o comportamento. Em vez disso, resumiu tudo em uma única palavra: permaneçam. Isso nos leva a uma grande pergunta. E se permanecer em Cristo, transformar primeiro a sua mente, antes mesmo de transformar o seu comportamento? A maioria das pessoas acredita que o pecado ou os maus hábitos começam no momento em que a ação acontece. Mas não é assim. Tudo começa muito antes. Observe como esse processo acontece. Um pensamento repetido se transforma em um padrão. Os padrões formam caminhos na mente. Esses caminhos dão origem aos hábitos, e com o tempo, os hábitos passam a moldar a maneira como você enxerga a si mesmo. É exatamente por isso que tantas pessoas vivem presas em um ciclo. Elas caem novamente e concluem: eu continuo fazendo isso porque essa é a minha natureza. Eu sou uma pessoa ansiosa. Eu sou amargo. Eu sou viciado. Mas a Bíblia apresenta uma realidade completamente diferente. Romanos 12, 2 não diz para você mudar primeiro as suas ações. Ela diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você não continua repetindo esse comportamento por causa da sua identidade. Você o repete porque sua mente foi condicionada a agir dessa maneira. E é justamente nesse ponto que a neurociência confirma aquilo que as escrituras já ensinavam. Existe uma regra muito conhecida entre os estudiosos do cérebro. Neurônios que disparam juntos criam conexões entre si. Em outras palavras, toda vez que você repete um pensamento, fortalece fisicamente aquele caminho dentro do cérebro. Quanto mais um pensamento é repetido, mais fácil ele se torna. O cérebro sempre procura economizar energia. Por isso, ele se especializa naquilo que experimenta continuamente. Se você alimenta repetidamente o medo, a ansiedade, a luxúria, a ira ou a comparação, seu cérebro constrói verdadeiras autoestradas para essas emoções. Com o tempo, elas deixam de ser uma reação ocasional e passam a ser sua resposta automática. É exatamente por isso que a força de vontade, sozinha, quase sempre falha. E é por isso que essa luta acaba sendo tão cansativa. Para entender por que isso acontece, precisamos voltar a uma das histórias mais marcantes do Antigo Testamento, a história do rei Saul. Em 1 Samuel 24, Saul persegue Davi incansavelmente, movido por uma inveja doentia. Mas tudo muda quando Davi, tendo a oportunidade de matá-lo, escolhe poupar sua vida dentro de uma caverna. Diante daquele ato de misericórdia, Saul desaba. Ele chora, reconhece o erro e declara: tu és mais justo do que eu. Naquele momento, Saul promete que nunca mais perseguirá Davi. Parece uma transformação genuína. Mas observe o que acontece apenas 2 capítulos depois, em 1 Samuel 26. Basta Saul voltar a sentir pressão, medo ou ansiedade para que tudo retorne ao que era antes. Ele reúne 3.000 soldados e sai novamente em busca de Davi para matá-lo. O que aconteceu? Por que uma experiência emocional tão intensa durou tão pouco? Porque Saul tentou vencer um padrão mental profundamente enraizado, usando apenas um momento de motivação. Sua emoção mudou por algumas horas, mas sua mente continuava condicionada da mesma forma. Assim que a emoção passou, seu cérebro voltou naturalmente ao caminho que conhecia melhor, ao velho padrão da inveja. E não é exatamente isso que acontece conosco. No domingo você sai da missa profundamente tocado, chora diante de Deus, ora com sinceridade e faz uma promessa: nunca mais vou cair nesse pecado. Mas basta chegar à segunda-feira. O cansaço aparece, os problemas aumentam,
as preocupações voltam. E quase sem perceber, você retorna ao mesmo comportamento de antes. Por que isso acontece? Porque quando estamos sob pressão, o cérebro tende a voltar ao que lhe é familiar. Não necessariamente ao que é verdadeiro, nem ao que é santo. Ele retorna ao padrão que foi mais repetido ao longo do tempo. Essa é uma verdade importante. A força mais poderosa da sua vida não são as boas intenções que você sente por alguns instantes. É o condicionamento que você construiu durante anos. E é justamente aqui que Jesus apresenta a verdadeira resposta. Em João 15, enquanto caminhava com seus discípulos, provavelmente passando por um vinhedo, ele revelou o maior princípio da transformação espiritual. Mas perceba o que ele não disse. Ele não afirmou: esforcem-se mais para me agradar. Também não disse: consertem todos os seus defeitos antes de se aproximarem de mim. Ao contrário. Em João 15, 4, Jesus declara: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Assim como o ramo não pode produzir fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Se formos sinceros, permanecer não significa fazer mais esforço. Significa continuar conectado. Pense em algo simples, seu celular. Quando a bateria chega a 1%, você não começa a exigir que ele faça mais força para continuar ligado. Você não o sacode. Não briga com ele. Não tenta convencê-lo a produzir energia. Você simplesmente o conecta ao carregador. O celular não cria energia por conta própria. Ele apenas permanece ligado à fonte. E, naturalmente, a energia começa a fluir. É exatamente assim que funciona um ramo ligado à videira. O ramo não acorda todas as manhãs, fazendo esforço para produzir uvas. Ele não vive sob tensão. Não se desgasta tentando gerar frutos. Ele apenas permanece unido à videira. E a seiva que produz vida passa através dele. O fruto nunca foi o objetivo. O fruto é a consequência natural da conexão. Agora pense nisso sob a perspectiva do cérebro. Não estamos falando apenas de ler mais a Bíblia ou de ouvir mais sermões. Estamos falando de uma transformação profunda. Sempre que você permanece em Cristo, interrompe conscientemente antigos padrões da mente. Você expõe seu coração, repetidas vezes, a verdade sobre quem Deus é. Escolhe voltar sua atenção para Cristo, em vez de alimentar o problema. Traz seus pensamentos de volta às promessas de Deus. E pouco a pouco, algo extraordinário acontece. Os antigos caminhos neurais, construídos sobre medo, vergonha, ansiedade e mecanismos de fuga, começam a enfraquecer, porque aquilo que deixa de ser alimentado perde força com o tempo. Continue. À medida que esses antigos caminhos neurais deixam de ser percorridos, eles começam a enfraquecer. Pouco a pouco, perdem a força que um dia tiveram. Ao mesmo tempo, novos caminhos começam a ser construídos. Seu cérebro passa a se familiarizar com a paz, em vez do pânico, com a verdade em vez da mentira, com a confiança, em vez da necessidade de controlar tudo. E, acima de tudo, com Cristo, em vez de si mesmo. Permanecer em Cristo não é apenas adquirir conhecimento. É experimentar uma transformação que alcança até a maneira como sua mente foi condicionada ao longo da vida, por meio da comunhão constante com Deus. Mas existe uma verdade que muitos cristãos nunca compreenderam. E é justamente isso que mantém milhões de pessoas presas em um ciclo de culpa e vergonha. Muitos pensam assim: primeiro preciso mudar. Depois, volto para Deus. Quando eu conseguir vencer esse pecado, quando eu passar uma semana sem cair, então volto a orar. Mas Jesus ensina exatamente o contrário. Ele diz em outras palavras: permaneça comigo enquanto eu transformo você. Pense no que aconteceu com o apóstolo Pedro em Mateus 14. Jesus o chama para sair do barco e caminhar sobre as águas. Enquanto Pedro mantém os olhos fixos em Jesus, ele faz o impossível. Anda sobre o mar. Mas no instante em que desvia o olhar para o vento e para as ondas, começa a afundar. Agora observe um detalhe. Jesus não ficou esperando Pedro voltar sozinho. Ele não cruzou os braços e disse: volte nadando para o barco. Quando recuperar sua fé, então conversaremos. Não. A Bíblia diz que imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou.
É isso que significa permanecer. Não é correr para Deus apenas depois de vencer. É correr para Ele, antes da vitória, durante a luta, depois da queda, no meio da confusão, todos os dias. Quando essa verdade se torna clara, o pecado e os hábitos destrutivos começam a perder o domínio sobre sua vida. A maioria das pessoas tenta combater diretamente o comportamento. Elas se concentram apenas em cortar os galhos ruins. Mas cortar um galho não resolve o problema. Na estação seguinte, ele cresce novamente. Porque a raiz continua viva. Permanecer em Cristo não trata apenas dos frutos. Ele alcança a raiz. Quando você vive profundamente conectado à presença de Jesus, algo começa a mudar dentro de você. Não é apenas sua capacidade de resistir ao pecado. São os seus próprios desejos que começam a ser transformados. Você deixa de amar aquilo que antes o dominava. Passa a desejar coisas diferentes. Os velhos hábitos deixam de parecer atraentes. Eles já não oferecem a mesma satisfação. Porque aquilo que você encontrou em Deus é infinitamente maior do que aquilo que o pecado podia oferecer. É nesse momento que o pecado começa, de fato, a perder o controle sobre sua vida, sobre a disciplina. Agora precisamos falar sobre uma mentira muito comum entre cristãos sinceros: a ideia de que a disciplina, por si só, é suficiente. Não me entenda mal. A disciplina espiritual é indispensável. Ler a Bíblia, orar, jejuar. Tudo isso é essencial para a vida cristã. Mas existe um perigo: transformar a disciplina em um salvador. Muitos cristãos estão tentando produzir, apenas por meio do esforço, aquilo que só pode nascer de uma conexão profunda com Cristo. Tratam as disciplinas espirituais como se fossem exercícios capazes de conquistar o favor de Deus. Mas elas nunca tiveram esse propósito. É importante fazer essa distinção. A disciplina coloca você na posição certa. Mas somente permanecer em Cristo pode transformá-lo. A disciplina faz você abrir a Bíblia. Permanecer faz com que seu coração encontre o Deus vivo nas páginas que está lendo. Não confunda o meio com a fonte do poder. A disciplina prepara o terreno, mas é a permanência que produz a transformação. Continue. Mas como isso funciona na vida real? O que significa permanecer em Cristo quando você termina de assistir a este vídeo e volta para a rotina? Permanecer não é viver o tempo todo em um estado de intensa emoção espiritual. Também não significa sentir arrepios durante o dia inteiro. Nem exige que você passe 24 horas ouvindo músicas de adoração. Permanecer é algo muito mais simples. É desenvolver o hábito de trazer sua atenção de volta para Cristo, repetidas vezes, ao longo do dia. Quando a ansiedade surgir enquanto você trabalha, não deixe que ela domine seus pensamentos. Volte sua atenção para Cristo. Quando uma tentação aparecer diante dos seus olhos, não permaneça olhando para ela. Volte sua atenção para Cristo. Quando a irritação ou a raiva surgirem no trânsito, faça a mesma coisa. Volte sua atenção para Cristo. E quando você falhar, quando a culpa disser que é melhor se esconder de Deus, volte para Cristo. É justamente aí que está o poder de uma vida santa. Não na perfeição, mas na decisão constante de voltar. Cada vez que você retorna, fortalece essa comunhão. Cada vez que retorna, escolhe novamente a direção certa. E essa decisão, repetida diariamente, começa a transformar você. Toda vez que você traz sua mente de volta para Cristo, algo acontece. Você fortalece um novo caminho neural. Pouco a pouco, sua mente começa a ser renovada. É como se seu cérebro estivesse aprendendo uma nova maneira de pensar. No fim das contas, o propósito do cristianismo nunca foi apenas mudar o comportamento das pessoas. O objetivo sempre foi algo muito maior: uma vida de união com Jesus Cristo. Pense novamente na videira. Quando um ramo permanece ligado a ela, produzir frutos deixa de ser um esforço. Os frutos simplesmente aparecem como consequência natural da conexão. Talvez seja por isso que você ainda não conseguiu vencer aquele hábito que o acompanha há tantos anos. Talvez a resposta nunca tenha sido tentar mais. Talvez a resposta seja
permanecer mais profundamente em Cristo. Quando Jesus ensinou João 15, ele estava revelando um princípio profundo. Aquilo em que você permanece continuamente acaba moldando aquilo que sua mente espera. Molda aquilo que seu coração passa a desejar. E, por fim, molda a pessoa que você se torna. Porque, no final, todos nós nos tornamos semelhantes àquilo em que permanecemos. Por isso, hoje, pare de viver apenas tentando se esforçar mais. Escolha permanecer. Muito obrigado por assistir ao Arquivos da Cristandade. Se este vídeo falou ao seu coração, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para acompanhar nossos próximos estudos da Palavra de Deus. E antes de encerrar, quero deixar um desafio para você. Nesta semana, sempre que aquele velho hábito aparecer, sempre que a ansiedade surgir, sempre que a tentação ou a frustração tentarem dominar sua mente, pare por um instante, respire profundamente e diga apenas estas palavras: Jesus, eu volto para ti. Não tente resolver tudo sozinho. Não lute apenas com suas próprias forças. Apenas volte para Ele. Faça disso um hábito diário e observe o que Deus começará a fazer no seu coração. Nos vemos no próximo vídeo.